Então vamos lá, galera. Primeiramente, saber o que é um anticoncepcional oral. Anticoncepcional oral trata-se de um hormônio sintético análogo, um hormônio produzido e não bioidêntico, ou seja, não idêntico a um hormônio que você já tenha no seu corpo, que seja produzido pelo seu próprio corpo, pela natureza, por Deus. Um hormônio sim produzido pelo homem e parecido com o hormônio que você tem dentro do corpo. Então, para quem não sabe ainda, hormônios são quem regem nossos corpos, né? O que dão tudo para a gente são hormônios. Tanto é que quando eles começam a cair, mais expressivamente depois dos 40 anos, é quando você começa a envelhecer, é quando você começa as quedas, né? Não só as quedas hormonais, mas o que dá consequência delas. Então, a queda do seu libido, a queda da disposição, a queda da força, a queda da massa muscular, a queda da sua memória, principalmente memória recente, a sua qualidade de sono piora demais, a sua disposição, né, que vem lá da fadiga adrenal, que eu falei, que é o que mais acontece, é o mais precoce, a sua disposição cai demais. E os hormônios funcionam num mecanismo que chama chave-fechadura, ou hormônio receptor. Eles, para funcionar, eles têm que se ligar a um receptor específico para gerar suas funções. Qual a função do anticoncepcional oral? A função do anticoncepcional oral é ir lá ocupar esse receptor, sempre aumentando a quantidade de hormônios, tanto o estrogênio ou a progesterona, pode ser um anticoncepcional só com progesterona, um combinado, um com altas doses de estrogênio. Isso emite um sinal para o seu cérebro que você já tem hormônio suficiente e aí você deixa de produzir os seus próprios hormônios. O seu ovário para de produzir os seus próprios hormônios. Então você faz um mecanismo de feedback negativo e para de produzir os seus hormônios próprios, endógenos. Então você quebra a sua produção endógena e você quebra o ciclo menstrual, que para você estar propícia a engravidar, você precisa estar menstruando, você precisa estar ovulando. Aonde estão os problemas? Os problemas estão no seguinte, primeiramente quem te falou que aqueles hormônios só servem para você engravidar ou deixar de engravidar. Os hormônios servem a muitas outras coisas, certo? E se você não os está produzindo, saiba que você está numa menopausa precoce. Então você tem 15 anos, está tomando um anticoncepcional, seu ovário parou de produzir hormônios, você está numa menopausa. E você sabia que a mulher tem 10 vezes mais osteoporose que o homem? Sabe por quê? Porque ela passa pelo processo de menopausa e essa osteoporose vem depois da menopausa. E por que ela vem depois da menopausa? Porque o osso, para ser formado, ele precisa de hormônios, os hormônios da menopausa, ao qual o corpo não produz mais depois da menopausa. Então você com 15 anos que está sem os hormônios e está numa menopausa precoce, você também não vai produzir osso. Então qual a chance de você ter osteoporose, sendo que era para você entrar na menopausa depois dos 50 e você entrou com 20? E vou um pouquinho mais a fundo, você não só está numa menopausa precoce, como você está num processo de envelhecimento precoce. Porque os seus hormônios que eram para começar a cair lá depois dos 40 anos, eles já estão muito baixos, que eu já vou explicar outro mecanismo. Existe uma globulina que chama SHBG, globulina ligadora de hormônios sexuais. Isso se liga a todos os seus hormônios sexuais praticamente. E quando isso está ligado no hormônio sexual, ele não está livre, o hormônio está preso. E o hormônio, para chegar no receptor, a chave para chegar na fechadura, precisa estar livre. Então o hormônio precisa estar livre, tem uma fração dele que está livre, que é a parte funcionante, porque a parte presa não é funcionante. Eis que ao usar anticoncepcional oral, o seu SHBG, que vai lá de 18 a 135, usando o anticoncepcional ele vai para 250, às vezes 300. E aí você não tem hormônios livres, você não tem hormônios funcionantes, e não só estrogênio e progesterona, que são hormônios da menopausa, e sim a testosterona, que é um hormônio importantíssimo, não só para o homem, mas como para a mulher, para tudo. Esses hormônios aí que agora você está sem, eles te dão força, músculo, metabolismo, libido, disposição, capacidade de raciocínio lógico,
armazenamento de memória recente, tudo, qualidade de vida. Você é uma mulher de 20 e poucos anos com hormônios de uma mulher de 70 e poucos anos. O que isso significa? Você é uma velha por dentro e as chances de doença são muito maiores. Ou você não parou para pensar que quem tem câncer são idosos, né? Então, se hormônios endógenos próprios, bioidênticos, dessem câncer, quem teria câncer seria adolescente, que está explodindo de hormônio. Mas quem tem câncer? Idoso, que não tem hormônio nenhum, bioidêntico. Ou melhor, hormônios próprios, endógenos. Você tem outros hormônios aí que estão te trazendo um monte de efeitos colaterais. E por que estão trazendo efeitos colaterais? Porque eles são cópias de hormônios mal feitas, não são idênticos. Então imagina uma cópia de chave mal feita. Ela entra na fechadura, ela entra no receptor, só que na hora de sair enrosca e gera um monte de efeitos colaterais. Esse é o problema de hormônios análogos. Então, se você ainda não colocou uma coisa na cabeça, coloca: remédios são para usos de tempos programados e não para o resto da vida, e não por anos, porque eles remediam um problema, mas eles não curam nada. Por isso eles chamam remédios e não curarédios, certo? Então, remédios que não são reconhecidos pelo corpo, porque são moléculas estranhas, geram efeitos colaterais. Outra frase para você colocar na sua cabeça, essa é minha. Todo remédio de médio e longo prazo vai te trazer mais malefício do que benefício. Põe isso na sua cabeça. Então nós estamos falando de anticoncepcional oral, mas só podemos falar de inibidores de bomba de prótons, como o omeprazol e outros, e podemos falar das estatinas, como eu já falei. Vai te matar mais cedo. Por isso é que, se você ler a bula e você jogar na internet e procurar por risco de câncer, você vai ver que anticoncepcional oral está dentro de uma tabela onde está cigarro, onde está outros cancerígenos com risco aumentado de vários tipos de câncer diferente. E eu não vou focar no fato de que anticoncepcional aumenta demais o risco de você ter um tromboembolismo, uma trombose, porque isso as pessoas já falaram. Eu vou falar o que ninguém fala, entendeu? Porque isso é muito fácil. Você joga na internet e procura grupos de pessoas que tiveram efeito colateral com anticoncepcional, você vai achar um monte de gente que teve trombose, pessoas que morreram de tromboembolismo, vai achar vários grupos, então isso eu não preciso ficar falando. Porque na verdade isso é só uma partezinha do efeito colateral do anticoncepcional oral. Na verdade você não tem hormônios livres no seu corpo, você não tem libido, não tem força, você está envelhecendo precocemente, você não tem músculo, você está em um processo de sarcopenia, que é o que mais mata as mulheres hoje. Perdem músculo com muita facilidade e ganham gordura, porque os hormônios estão desregulados, não é nem uma questão de dieta e atividades físicas. Mas se você não assustou até agora você vai assustar, porque faremos uma analogia simples para quem ainda não entendeu. Sabe a bomba da academia? O cara que usa bomba na academia, ele usa uma testosterona sintética análoga da testosterona. Enquanto você usa um estrogênio ou uma progesterona sintética análoga. É a mesma coisa, só que de hormônios diferentes. Só que tem um detalhe: o cara da academia consegue ser mais inteligente que você e o seu médico que te prescreveu anticoncepcional para a vida inteira. Como diria um amigo meu, o bombadão fedorento da academia, ele usa em ciclos. E sabe como é que você usa? Contínuo. Ele usa em ciclos, ele usa, para, deixa o organismo dar uma recuperada. Usa, para, deixa o organismo dar uma recuperada. E você fica usando por anos. E o problema de medicações são de uso crônico, acabei de falar. Sem interrupção, sem recuperação do organismo. E olha só as hipocrisias, né? Todo mundo critica o bombadão fedorento, e o bombadão fedorento é mais inteligente que você. E olha só, né? Anticoncepcional pode. Anticoncepcional, vamos usar, todo mundo, toda mulher deve usar, a mulher não deve menstruar, que é uma coisa que Deus, né, colocou você para menstruar, deve ter um motivo. Mas anticoncepcional pode.
usar 10 anos seguidos, 15 anos seguidos, 20 anos seguidos. Agora, hormônios bioidênticos, reposições hormonais com hormônios bioidênticos, famosa modulação hormonal, regular o seu contexto hormonal com hormônios idênticos ao que você tem no corpo, aí não pode, aí o hormônio dá câncer. E se você tiver alguma doença, um câncer, você morrer de uma tromboembolismo, não adianta processar médico, não adianta processar a indústria farmacêutica. Primeiro porque está escrito lá na bula. Segundo porque esse é o que convencionou se chamar-se de normal. Então, o normal é ser doente e tomar remédio inventado pelo homem. O anormal é ser saudável, não precisar usar remédio e, se for fazer uma reposição, usar hormônios idênticos ao que o corpo produz, a que Deus produz, seu organismo, máquina inteligente, produz. Galera, eu vou finalizar por aqui, vou guardar as perguntas e faremos parte 2, falando sobre DIU, falando sobre opções ao anticoncepcional, falando sobre hormônios injetáveis, falando sobre chip, falando sobre toda essa parte que envolve aí tentar deixar os seus ciclos anovulatórios, você não engravidar, mas pelo amor de Deus, sem anticoncepcional, isso é a pior coisa que existe no mundo para você. Fique com Deus, excelente domingo a todos, fiquem com o Nosso Senhor da Aparecida, hoje e sempre, amém.